Não foi isso, tá errado, a imprensa tá comendo bola. O ministro Moraes fez algo muito pior, típico de ditadura. O Centrão está apavorado depois da operação contra Ciro Nogueira. Gente, não vai sobrar um. É impossível colher o que você não plantou. E como eu disse, já ficou tarde demais para o candidato Lula da Silva. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Caiado diz que decisão de Moraes é ataque à democracia. É isso mesmo. Pré-candidata ao PSD à presidência criticou suspensão da promulgação da lei da dosimetria. Ronaldo Caiado considerou um ataque à democracia e à separação dos poderes a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação da lei da dosimetria, relacionada aos condenados pelos atos do 8 de janeiro de 2023 no Brasil. Em nota divulgada à imprensa neste sábado 9, o ex-governador de Goiás declarou que o magistrado ultrapassou os limites da relação institucional entre o judiciário e o legislativo. Caiado lembrou que a norma havia sido aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional. Para ele, a suspensão representa um caso de ativismo judicial capaz de intensificar a radicalização política e ampliar a polarização no país. Para o pré-candidato, manter as discussões políticas e jurídicas em torno do 8 de janeiro, desconsiderando decisões do Congresso Nacional, é algo que compromete o futuro do país. Abre aspas. Estimular um debate sem fim sobre o 8 de janeiro, passando por cima dos representantes eleitos pelo povo ao Congresso, é condenar o Brasil a não ter futuro. Fecha aspas. Afirmou Caiado. E eis a única saída para o Congresso ante ao novo ataque de Moraes contra as prerrogativas do Legislativo. Para o advogado Jeffrey Checchini, ao Congresso Nacional só resta uma atitude: revogar a lei que criou os crimes de tentativa de golpe de Estado. Nas redes sociais, Checchini expôs os seus argumentos. Abre aspas. Agora só há uma solução para o Congresso fazer valer da sua existência e libertar os presos políticos. Revogar a Lei 14.197/2021, que foi utilizada pelo STF para condenar os presos políticos com penas altíssimas. Se o Congresso revogar essa lei, todos os condenados por tentativa de golpe pelos artigos 359 do Código Penal serão inocentados imediatamente. Isso sim seria um enfrentamento estratégico à altura e a retomada da democracia. Vejo ser a única solução agora para os presos políticos. Temos que exigir que o Congresso revogue a lei que criou os crimes de tentativa de golpe de Estado. Fecha aspas. Já vai me contando aí nos comentários. Vocês acham que a ideia do advogado Jeffrey Checchini é boa? Será que seria essa a única solução? Bom, na minha opinião, eu acho que não adiantaria, já que os ministros podem tudo e fazem o que querem. Eles poderiam também suspender a derrubada da lei, igual Moraes está fazendo com a dosimetria. Não importa a Constituição para ele. A minha única solução seria o impeachment dos ministros. Deixa o que você pensa também aqui nos comentários. Você entendeu o que o ministro Moraes fez hoje? Tá a imprensa inteira dizendo que ele suspendeu o PL da dosimetria. Não foi isso, tá errado, a imprensa tá comendo bola. O ministro Moraes fez algo muito pior, típico de ditadura. Eu vou te explicar agora os detalhes do que ele fez e te mostrar por que isso prejudica e muito a situação dos réus do dia 8, inviabiliza que eles tenham uma solução para o caso deles absolutamente previsível. Não tem prazo mais para os réus do dia 8 voltarem para casa. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que antes de qualquer coisa, você se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de tudo e deixe o like, deixe o joinha nesse vídeo. Bom, o ministro Moraes tinha na mão dele uma ação questionando o PL da dosimetria, feita pelo PSOL e pelo PT e aquela turma. Bom, muito bem, o que ele fez? Ele usou essa ação e deu uma liminar suspendendo o PL da dosimetria. Não foi isso, antes fosse, porque se ele tivesse feito isso, era pelo menos um ato visível, e um ato visível também é passível de ser questionado e de ser recorrido, mas ele não fez isso. Ele simplesmente pegou e disse o seguinte: tá caindo aqui no meu gabinete muitos pedidos para aplicação da lei que acabou de entrar em vigor, tem também essa ação questionando o PL da dosimetria, então para não haver confusão, eu vou
suspender o benefício de todo mundo, de todos os réus, até que essas questões todas sejam melhor solucionadas. Ele não pode fazer isso. Ele pendurou essa decisão dele em lugar nenhum. Ele não usou os instrumentos que estavam à sua disposição e simplesmente deu um ato da cabeça dele suspendendo todos os benefícios. Qual o problema disso? O problema disso é que isso não tendo sido feito dentro da ação que questionava o PL da dosimetria, repito a vocês, não temos mais um ato visível. A decisão dele está pendurada em lugar nenhum e, portanto, não tem tempo para ser revogada, não pode ser recorrida, não pode ser alvejada ou até mesmo questionada pelos seus colegas de STF. É uma decisão que está em cima ou baseada ou ancorada em lugar nenhum. Isso impede o questionamento, impede que ela seja recorrida, impede que os seus colegas de plenário, inclusive, possam, de alguma maneira, corrigir os cursos ou os rumos dessa decisão dele. Isso também é muito ruim, porque essa decisão que ele acaba de dar, ela é totalmente questionável juridicamente e ela não tem prazo, não há nenhum prazo para também ela ser questionada. Isso deixa os réus do dia 8 num momento, num limbo, numa espécie de lugar nenhum. Eles não podem recorrer dessa decisão, não há como levar essa decisão para o plenário e está todo mundo com seu benefício suspeito. Isso é um absurdo completo. O ministro Moraes passou de todos os limites e deu uma decisão que deixa na mão dele a possibilidade de que os benefícios sejam aplicados. Ele vai colocar essa ação que questiona o PL da dosimetria para julgamento quando ele quiser, ele vai dar o benefício para os réus do dia 8 quando ele quiser e ninguém pode recorrer, ninguém pode fazer nada. É uma loucura o que está acontecendo no país, mas não é absolutamente algo que não estava no radar. A gente aqui no canal disse muito bem que isso era possível, é até provável de ocorrer, porque nós estávamos diante de um ministro e de um STF que não queria dar à direita a possibilidade de usar a soltura, a liberdade dos réus do dia 8 como um elemento eleitoral, como uma espécie de cabo eleitoral para a direita dizer, olha só, nós ganhamos, nós vencemos, as pessoas estão soltas. O STF, junto do governo federal, nesse consórcio estatal, não queria entregar esse elemento para a direita explorar durante as eleições. E agora o Moraes, para isso, passa por cima de toda e qualquer razoabilidade e dá essa decisão. Meus caros, o ponto é que nós estamos numa ditadura. Quem não entendeu ainda isso, bom, agora eu acho que talvez tenha ficado mais claro. Deixa aqui o seu comentário e acompanhe os desdobramentos disso aqui no canal, porque a gente vai trazer para vocês outros elementos para vocês ficarem por dentro. Um abraço. O Centrão está apavorado depois da operação contra Ciro Nogueira. Gente, não vai sobrar um. Então, meu boa tarde para você, porque saíram na Veja 2 reportagens consecutivas que mostram o tamanho do pânico que tomou conta do Centrão. Isso depois da operação da Polícia Federal contra o Ciro Nogueira na quinta-feira. E a leitura, segundo integrantes do próprio Centrão, é uma só. Ninguém ali sabe quem vai ser o próximo. E eu vou te mostrar agora, com a palavra deles mesmos, o tamanho do estrago e por que o Centrão entendeu da pior maneira que essa operação não é contra um senador, foi contra todos eles. Eu digo todos do Centrão, esse Centrão fisiológico, cheio, encharcado de corrupção. E no final eu vou te contar onde que eu tô agora e como que foi o meu dia hoje. E vai me contando aí como que tá indo o seu dia. Lê aqui comigo então a primeira matéria que saiu no Marcelo Ribeiro aqui na Veja, olha aí. O título, Operação contra Ciro Nogueira faz clima pesar entre lideranças do Centrão. Clima pesar é pouco, um verdadeiro climão, torta de climão no Centrão. Foi dessa maneira que uma liderança do Centrão classificou o ambiente político entre os membros do bloco de partidos de centro após o presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira, ter sido alvo da 5ª fase da Operação Compliance Zero. A operação abalou lideranças do Centrão, que admitem, em caráter reservado, terem sido tomados por constrangimento e cautela. Se o Centrão está preocupado, gente, então nós estamos felizes. Olha agora aqui a parte mais grave da matéria. Há ainda a preocupação sobre desdobramentos da ação e com eventuais novas operações contra outros membros do bloco nas próximas semanas. Esse parágrafo aí é uma confissão coletiva. O Centrão sabe que a primeira operação foi feita aí contra o Ciro, e essa foi a primeira fase de algo maior.
Os caciques que ainda não foram pegos, eles estão ali, ó, olhando para o espelho e calculando, imaginando quando que o ministro André Mendonça vai chegar neles. E a segunda matéria, também aí do Marcelo Ribeiro, esta aqui, ela escancara o efeito imediato desse pânico. O Alcolumbre, que era a ponta de lança da ofensiva do Centrão contra Lula, vai recuar. Olha aí, governo aposta em um Alcolumbre mais contido depois da operação contra o líder do Centrão. Aliados do presidente Lula apostam que a operação da PF, que teve como alvo o senador Ciro Nogueira, liderança do Centrão, deve impactar o comportamento do presidente do Congresso, Alcolumbre, em relação ao executivo. Nos bastidores, os auxiliares do petista Lula e membros da base aliada no Legislativo acreditam que o amapaense Alcolumbre adotará a postura mais contida, podendo até tentar recalcular a rota em relação ao Palácio do Planalto. Quando eu li a matéria anterior aqui, gente, do mesmo jornalista, do Marcelo Ribeiro, eu já estava pensando, gente, aqui eles estão falando, quando eles falam Centrão, tem gente com medo, tá na cara que é Alcolumbre. E essa outra matéria deixa tudo muito claro. O desespero do Alcolumbre já fez ele implorar por blindagem do Lula há algum tempo atrás, como eu mostrei aqui no canal, e se você segue, você sabia. Então clica aí no sininho para você não perder nada. E isso foi o fator decisivo, aliás, para ele decidir derrubar o Messias. Foi porque ele tomou uma porta na cara do Lula. Quem acompanha aqui o canal sabe, Alcolumbre pediu a Lula blindagem na PF e recebeu uma porta na cara. Agora o Alcolumbre ele vai ter que procurar o Lula de novo para tentar ali se proteger de alguma forma do que virá. Porque se o Ciro Nogueira, que é o segundo senador mais poderoso depois do próprio Alcolumbre, ele foi alvo, quem que dirá o próprio Alcolumbre? Ele pode ser alvo a qualquer momento, eles estão ali os dois. E ele já deve estar sonhando até com o toque da Polícia Federal às 6 horas da manhã na porta dele. O Balanço Coppola de hoje trata do desafio do presidente Lula para reverter o desgaste do governo até as eleições. Já é tarde demais para o candidato Lula da Silva em 2026. Isso porque o petista desrespeitou o que os estrategistas eleitorais chamam de ciclo de mandato e perdeu a oportunidade de entregar o que prometeu. E não sou eu quem está falando, é ele mesmo. Eu digo que o ano de 2023, Mário, foi um ano que a gente arou a terra. E agora, esse ano de 2024, é o ano que a gente quer colher. Então nós tratamos a terra, colocamos adubo, colocamos semente e esse ano de 2024 é o ano da gente começar a colher. Mas é preciso que a gente saiba que 2025 é o ano da grande colheita de tudo aquilo que a gente prometeu ao povo brasileiro. E eu disse o seguinte, nós reconstruímos, preparamos a terra, plantamos. O ano de 2026 é o ano da colheita. Pois é, o petista já soa como um velho disco riscado. Entra ano, sai ano, é a mesma narrativa e as promessas não cumpridas vão se amontoando. Mas a realidade se impõe. Lula não entregou o que prometeu. O Bolsa Família hoje atende 2.700.000 lares a menos do que quando o PT assumiu o governo. E o reajuste do benefício nos últimos anos foi inferior à inflação. A vergonhosa fila do INSS que o Lula prometeu zerar no seu discurso de posse chegou a triplicar de tamanho e superou 3 milhões de pessoas em fevereiro. O preço da gasolina que o Lula prometeu abrasileirar está em R$ 6,65 o litro. Enquanto isso, nos Estados Unidos, fazendo a conversão, os americanos estão pagando apenas R$ 5,22. Parece que o problema não é o dólar. Saindo do posto e entrando no supermercado, a picanha, principal promessa de campanha do Lula, é uma realidade cada vez mais distante. Segundo a Exalc, o preço da carne bovina no atacado subiu 45% nos últimos 2 anos. Mas churrasco é a última das preocupações do brasileiro comum. Hoje, metade da população adulta está devendo e se sente insegura onde mora. E esses são os 2 problemas mais urgentes das famílias brasileiras: aumento do custo de vida e disparada da criminalidade. Com a desaprovação ao seu governo batendo recorde, Lula tenta esboçar uma reação. Nessa semana, na Embaixada Americana, ele fez um anúncio muito atrapalhado sobre os seus planos para a segurança pública. O que nós estamos propondo é o seguinte, é muito sério. A partir da semana que vem vamos lançar um plano de combate ao crime organizado que é para valer. Quer dizer, então, que até agora o combate à criminalidade era só jogo de cena? Isso explicaria por que em apenas um ano, segundo o Datafolha, o crime organizado cresceu seu território de influência em quase 20%. E hoje as facções alcançam a vizinhança de mais de 28 milhões de pessoas. Quem escapou até a semana que vem
Tudo bem, mas quem não escapou não vai escapar mais. Ah, é? Como assim? Por acaso a lei penal só vale a partir de agora? Não, pouco importa. Independentemente do que o Lula for anunciar, a medida não vai convencer o eleitor, porque ela veio tarde demais. O Roberto Reis, estrategista eleitoral com mais de 150 campanhas de experiência, sustenta que o ciclo de um mandato tem 5 fases: a ascensão, a lua de mel com o eleitorado, o desgaste natural no miolo, a queda na popularidade e a recuperação dessa popularidade com a aproximação da eleição e a defesa pública da gestão. Ocorre que, para que isso transcorra de forma natural, o mandatário precisa endereçar as grandes questões do seu mandato até os primeiros 18 meses no cargo. Esse é o prazo limite para semear o que você deseja colher 2 anos depois, no próximo período eleitoral. Soluções paliativas de última hora não funcionam, seja na segurança pública, seja na economia. Não adianta tentar reverter o hiperendividamento da sociedade dando isenção de imposto de renda e desenrola às vésperas da eleição. Nós estamos falando de mais de 82 milhões de brasileiros devendo juntos mais de 550 bilhões de reais. O orçamento inteiro do desenrola e da isenção do IR não chega sequer a 50 bilhões, não dá nem 10% da dívida das famílias, não faz nem cócegas. Em outras palavras, é impossível colher o que você não plantou. E como eu disse, já ficou tarde demais para o candidato Lula da Silva. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!